começar nossa conversa, queria primeiro agradecer os dois especialistas a estar aqui. Perguntar primeiro para a professora quais são essas habilidades, como é que a gente as reconhece? Você pode falar um pouquinho melhor para a gente? Bom, eu tenho uma apresentação preparada, se você permitir, eu prefiro falar a respeito dela. Pode ser? Pode ser, claro. Aí ela responde sua pergunta. Tá bom. Começa por aqui? Aí. Com licença, então. Aqui. Muito bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. A gente começou esse evento cedo, eu fico imaginando o porquê vocês estão aqui. Imagino que o motivo de vocês terem vindo não tenha sido o fato de que vocês não tinham nada para fazer hoje. Tem coisa pra caramba, né? E pensar sobre isso, para mim, me enche de carinho. Eu sinto admiração por vocês estarem aqui. Imagino que o principal objetivo seja aquilo que inspirou a carreira de vocês, um olhar para um aluno e a vontade de dar oportunidade para eles. Então, isso aumenta muito a minha responsabilidade em estar por alguns minutinhos falando e tentando que a minha fala acrescente algo no dia a dia de vocês. Eu queria falar sobre a importância da saúde emocional para o sucesso de vida, para o sucesso acadêmico, para o sucesso profissional e para a felicidade das pessoas. E acho que a primeira pergunta que eu queria fazer é se vocês acham que, usualmente, a nossa sociedade educa ou deseduca emocionalmente as nossas crianças. Deseduca, né? Eu tenho um exemplo bem clássico que eu gostaria de começar a falar. Vocês já viram uma criança de 2 anos levar um tombo e começar a chorar? Vocês lembram o que os adultos dizem para ela nessa hora? Não foi nada? Não doeu? Já passou? E coisas desse tipo. E a coitadinha da criança precisa chorar um pouco mais, porque ninguém está entendendo nada. E em nenhum momento eu acho que quem está dizendo isso acredita no que está falando. A gente conhece a dor física, a gente sabe que doeu. Por um outro lado, a gente gostaria muito que a criança não estivesse sofrendo. E essas palavras vazias, elas estão mostrando uma superproteção do adulto, querendo ignorar o que realmente está acontecendo, né? No sentido de proteger, dizer não doeu. Doeu. Né? É mais acolhedor para a criança a gente dizer, puxa, está doendo, né? E, por incrível que pareça, quando a gente vai nessa direção, o choro acaba mais depressa, porque ela se sente compreendida. E se a nossa sociedade faz isso com uma coisa tão simples, a dor física, que todo mundo conhece, como é que é quando uma criança fala, eu estou apavorada? Não precisa. Não é assim, né? Então, é comum, desde a tenra idade, no sentido de proteger a criança, as pessoas estarem fazendo com que ela ignore o que ela está sentindo. E aí a criança, coitadinha, também não sabe em quem ela acredita. Se é no adulto que fala, né, raiva é feio, não precisa ter medo, ou no medo que ela está sentindo, né, ou num sentimento de profundo desconforto. Então, essa é uma reflexão para a gente pensar o quanto a gente vai, desde cedo, ensinando os alunos a se distanciarem deles mesmos. E depois a gente está falando agora enquanto é importante eles estarem próximos de si mesmos para superar os desafios de vida. Eu queria rapidamente fazer um paralelo entre o que a gente chamaria de saúde física e o que a gente chama de saúde emocional, ou saúde mental, de uma forma mais ampla. Eu queria recorrer a algumas imagens, então eu queria pedir para vocês darem uma olhadinha na tela. Se nós tivermos uma doença instalada, nós vamos buscar tratamento, certo? A gente vai buscar um especialista que seja capaz de ajudar essa pessoa a sair do problema. Então, a figurinha é basicamente alguém que entende mais, ajudando a pessoa a sair do problema. Isso vale para uma doença física, isso vale para um estado emocional crítico.
Mas se nós pensamos, não, eu não quero que o meu filho tenha determinada doença. Então, normalmente, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos nos ater, nós vamos procurar pessoas que conheçam a natureza da doença que a gente quer que evite. E, basicamente, a figura da prevenção é alguém que entende mais, evitando que o outro caia no buraco. Isso também vale para a saúde física e vale para a saúde emocional. Nós queremos que as crianças não vão para drogas, né? Que elas não sejam usuários, que não sejam alcoólatras. Então, vai se estudar a natureza desses problemas, os fatores de risco deles para evitar que eles aconteçam. Mas, quando a gente está falando em habilidades socioemocionais, é importante, mais do que tratamento e prevenção, a gente pensar no que é promoção de saúde. A promoção de saúde, a figura ela é um pouco diferente, não tem um especialista. Tem a autonomia, tem a força. Então, um exemplo na promoção de saúde física é, por exemplo, o aleitamento materno, né? O que a gente está prevenindo com o aleitamento materno? É uma gama muito grande. Na verdade, a gente está aumentando a resistência do organismo. E quando nós falarmos em desenvolver habilidades emocionais e sociais, nós vamos falar em aumentar a resistência dos alunos, né, ou das pessoas em geral, aos intempéries da vida, às dificuldades que a vida vai trazer. Então, para comentar como se constroem habilidades emocionais, eu gostaria de mostrar um diagrama para vocês, falando de como é que a gente funciona, né, nós, seres humanos, como um todo. Eu vou conseguir. Ok. Eu vou começar com a palavra dificuldade, né? Muitas vezes a gente diz, é um desafio, mas ela começa com uma dificuldade. Uma dificuldade pode virar um desafio ou pode virar uma encrenca muito grande. A dificuldade é aquilo que excede os nossos recursos. Né? Eu, quando falo em dificuldade, muitas vezes falo, é difícil fazer feijão? Para muita gente não é, para mim é. Né? Então, isso é algo muito pessoal, tá? Além dos né, das minhas capacidades. Mas o que acontece quando a gente está em presença de uma dificuldade? Nós somos seres animais, a gente tem um instinto de defesa, nascemos com ele, não vamos nos desligar dele, e a gente entra, e ele é ativado. E uma vez que o nosso instinto de defesa é ativado, ele nos responde com um sentimento defensivo. É um sinal de alerta. Ele está nos avisando que algo complicado está acontecendo na nossa vida. E a natureza do sentimento defensivo é que ele é incômodo, ele traz uma dor emocional. E ele está ali justamente para nos avisar que a gente precisa fazer alguma coisa. Né? Então, se eu estiver em presença de um ladrão que apontou uma arma para mim, eu vou sentir medo. Né? E vou ter uma descarga de adrenalina. E isto é o meu instinto de defesa me avisando que eu preciso fazer algo. Mas se alguém olhar feio para mim, eu posso ter algo semelhante, porque ameaçou minha autoestima. E aí, como um animal mais sofisticado, eu posso começar a sentir uma série de coisas desagradáveis, porque eu não queria que pensassem mal de mim. Na verdade, a todo sentimento defensivo, a gente só tem 3 reações possíveis que vieram de fábrica. Né? A primeira é atacar. Quando a gente acha que tem melhores condições do que o outro, instintivamente, a gente tem a tendência de comportamentos agressivos. O outro é fugir. Quando a gente se sente em condição de inferioridade, né? Também como os animais, a gente tem um impulso de não aconteceu, né? Não estou aqui, tem outra coisa mais importante para fazer, e fugir do assunto. E se a gente não sabe se vai para lá ou vai para cá, a gente tem paralisia. Né? É uma reação típica do medo quando a gente se sente paralisado. Essas são reações instintivas. Esse é o movimento que vem de dentro de nós quando a gente está em presença de dificuldade. O que acontece é que a gente está lendo a dificuldade como uma ameaça. E, na verdade, tudo isso acontece não com as ameaças reais, mas com a mera percepção de que algo é uma ameaça.
Então, aquele olhar feio de alguém podia ser que ele estava com cisco no olho, né? Mas se eu fugi e não perguntei, eu simplesmente li como uma ameaça. E ele desencadeia todo esse conjunto de reações. E esse é o momento que sempre se pergunta, puxa vida, tem jeito de evitar tudo isso? Que essas reações sejam mais suaves? Na verdade, essa reação ela é um acesso que a gente faz dentro de nós do que seriam os nossos recursos internos. Quer dizer, eu tenho condição de lidar com isso? Se eu tenho condição, o sentimento já vem mais brando. Se eu sinto que eu não tenho, ele vem mais intenso. Então, é nesses recursos internos que eu quero colocar ênfase. Ok? O que a gente percebe é que o sentimento defensivo nos impulsiona para aquele lado. Mas a gente é um ser sofisticado, a gente tem capacidade de pensar. E pensar está do outro lado do cérebro, né? É como se, né, quantas vezes a gente já ouviu alguém fazer uma besteira em situação de raiva, e depois, quando pensou, putz, não devia ter feito aquilo, né? É como se tivesse uma névoa, porque a raiva justamente está nos impulsionando para o outro lado, para o lado do não pensar. O que tem no meio entre os dois é a habilidade de diminuir a ação do sentimento, é de lidar com aquilo que se está sentindo. Então, é muito claro, né, principalmente na raiva, que é um sentimento muito forte, né, muito mobilizador, a importância de, em situação de raiva, primeiro se acalmar, depois pensar, depois fazer alguma coisa. Parece óbvio. Óbvio quando a gente está olhando para o outro, né? Não é óbvio quando está acontecendo com a gente mesmo. E aí eu gosto de dar um exemplo meu, que eu fiz uma besteira enorme o mês passado. Uma pessoa me contou uma coisa, eu fiquei com uma raiva muito grande. Aí eu usei tudo que eu aprendi aí, que eu falo em palestra, e disse para ela assim, a gente não vai continuar essa conversa. Primeiro, eu vou pensar a respeito, vou fazer alguma coisa para me sentir melhor, depois a gente conversa. Perfeito. Só que aí eu falei, mas para você ir pensando aí, e pá, descarreguei um monte de coisa. O que é desse pá, né, que eu me arrependi muito depois? É aquela vontade de estar doendo em mim, então deixa doer um pouquinho em você também, né? Então, isso é instintivo. E aí, quando a gente fala, puxa, eu tinha que realmente aplicar aquilo que eu digo. Para a conversa já, me sinto melhor, sai a névoa que está atrapalhando meu raciocínio, e aí sim eu posso agir de forma mais eficaz. Quando a gente pensa, a gente é capaz de se aproximar da ameaça e compreender melhor o fato. Então, perguntar para a pessoa, você me olhou feio? Não, eu estava com cisco no olho. Puxa, passou tudo, né? Então, é comum, quando a gente está sentindo um fato como ameaça, a gente o enxergar, inclusive, maior do que ele realmente é. Então, falando dos alunos de vocês, véspera de prova, né? Aquele monstro que vem amanhã, né? Então, quanto o medo está ajudando a enxergar o monstro, né? E quanto acalmar-se pode ajudar a enxergar o tamanho do desafio como ele realmente é. E, a partir de pensar, então, a gente pode agir de forma mais eficaz. Voltando para essa mesma estrutura, a gente pode dizer que aquilo que nos ameaça nos coloca em situação de vulnerabilidade, né? A gente fala muito em vulnerabilidade social, mas nós, todos nós, em presença de algo forte, nos tornamos vulneráveis. A gente passa a ser, não aquela pessoa inteira que a gente é, mas sob a ação de algo que a gente está sentindo como uma ameaça. E essa situação de vulnerabilidade, na verdade, ela pode ser tratada, ela precisa daquilo que eu chamei de fatores de proteção na promoção da saúde, que, neste caso emocional, são as habilidades emocionais e sociais. Elas nos protegem nos momentos de vulnerabilidade. A gente vai falar que, para mudar de lado, né, para a gente usar o nosso pleno potencial humano, nós precisamos aprender a lidar positivamente com o que a gente está sentindo. Saber que é natural, que essas coisas acontecem com todo mundo e a gente pode lidar com elas. E esse é um aprendizado que vem desde cedo. E a gente precisa desenvolver, claro, e acho que essa é a área que vocês bastante atuam, no discernimento
né, no pensamento, no se aproximar do fato, na interpretação das coisas da vida. Para eu não me prolongar, eu estou buscando dar a base, né, do porquê da importância das habilidades socioemocionais e como elas interferem o dia inteiro, né, em tudo que a gente faz, né, e o quanto elas representam em termos de valor para a nossa felicidade, para o nosso sucesso de vida. Com relação às habilidades que o SMART está determinando como forma de recrutamento, né, de seleção dos seus alunos, vamos falar de que nós precisamos, de 3 conjuntos de habilidades. A gente precisa de habilidade para lidar conosco mesmos. E isso nos traz como subproduto a autopercepção, né? Então, acho que vou buscar que vocês possam reconhecer em seus alunos o aluno que tem uma visão de si mesmo. Ele traz como consequência a autoestima e uma habilidade importante em lidar consigo mesmo é a resiliência, a possibilidade de se restaurar quando algo ruim acontece. Nós vamos falar de um segundo bloco, que é lidar com os outros, onde nós temos aqui a comunicação, né, que é uma das habilidades que o SMART está colocando no seu processo de seleção. E a comunicação que a gente está dizendo é uma comunicação de 2 vias, respeitosas, considerando o outro. E as habilidades, claro, de relacionamento. E um terceiro bloco é lidar com os desafios. E aqui é importantíssimo a habilidade de criar estratégias específicas para cada situação que se apresenta e saber fazer escolhas socialmente responsáveis. Então, para concluir, eu queria colocar as outras 3 habilidades em função dessas. Ou seja, ter autoestima e ter a habilidade de criar estratégias ajuda a motivação. É difícil se motivar se a pessoa não se conhece e se ela não é capaz de encontrar maneiras de lidar com o que se apresenta. A autopercepção, a comunicação, compõem a autonomia. Na verdade, se não houver autoestima e autopercepção, é difícil. Desculpa. Autonomia vem de um conjunto dessas habilidades todas. Minha voz está acabando, o tempo também, né? Obrigada. Mas bem-vinda a tosse na hora que eu precisava terminar para não comprometer o evento. Isso eu estou lidando com o meu desafio. O desafio de falar o que eu gostaria de falar em apenas 20 minutos. E, por último, eu queria realçar a questão da persistência, né? A persistência tem muito a raiz na resiliência, porque a persistência pressupõe fracassos, né? Ter feito algo, não ter dado certo, tentar uma segunda vez, tentar a terceira, tentar a quarta. Então, como é que a gente aprende a se recompor, né, se a gente não se conhecer ou não se estimar? Então, a habilidade da resiliência ela é fundamental na persistência. Acho que era para dar o gostinho, para colocar vocês para pensarem sobre as habilidades emocionais, para começarem a reconhecer isso nos alunos e impulsionarem. Vou deixar o meu obrigada e o meu endereço de e-mail. Obrigada. Oi. Obrigado, Tânia. É bom a gente entender melhor quais são essas habilidades, do que a gente está tratando aqui.